Boa noite a todos, graças a Deus nós estamos novamente juntos no Grupo Espírita Jean, em São Paulo, capital, a rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru. 31 de dezembro de 2025, quarta-feira, toda quarta-feira a nossa casa abre as portas pontualmente às 6h30 da tarde, para acolher a todos os interessados na fluidoterapia, terapia espírita por excelência. Os trabalhos começam pontualmente às 8 horas da noite e a assistência espiritual é aberta a todos os interessados. Nós queremos, neste último evangelho, nesta nossa última reunião do mês, agora, neste mês de dezembro, termina o ano, uma nova fase se inicia. Nós queremos iniciar agradecendo a todos aqueles que colaboraram com a nossa casa, que se empenharam em solidariedade, em nos auxiliar, em contribuir para a continuidade dos nossos trabalhos, pela nossa permanência no local onde nós nos encontramos. Na impossibilidade de citar a todos os nomes, nós eventualmente deixaríamos de mencionar alguém, o que seria uma injustiça. Nós queremos endereçar a todos que estão nos assistindo, que estão presenciando esta nossa última reunião de 2025, com esse nosso singelo agradecimento. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa retribuir na forma de saúde e paz nos lares de cada um daqueles que, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com as suas condições, contribuiu para que esta casa prosseguisse a sua jornada. Nós, como todos sabem, a nossa casa presta assistência espiritual, assistência social, divulgação do Espiritismo com Allan Kardec há 30 anos. Comemoramos no último dia 7 de dezembro 30 anos de atividade ininterrupta prestada à nossa comunidade. Graças a todos aqueles que contribuem, que colaboram conosco nesta jornada que é de luz em nosso caminho, que é luz no caminho de todos. A propósito do dia de hoje, guardadas as emoções, reservados aí os ânimos, às vezes exaltados, nós queremos aqui numa manifestação espírita, num pronunciamento espírita doutrinário, nós queremos lembrar a todos, não se trata da mudança do calendário ou da conjunção astral dos planetas que irá influenciar, melhorar ou alterar o ritmo da nossa vida. Isso é classificado no Espiritismo como superstição. Superstição, é aquela ideia supersticiosa, esse ano aqui terminava com 5, o 5 não é bom, agora esse 6 aqui é ainda pior. Então, não há nenhum fundamento na astrologia, nestas premonições, nessas profecias baseadas na mudança de ano. E querem ver por quê? Nosso calendário, o calendário que nós adotamos no Ocidente, é o famoso calendário gregoriano. Não vou aqui explicar o Papa Gregório, como é que foi, não há necessidade. Mas vejam só como os próprios calendários são tão diversificados, a ponto de não existir uma data que seja o primeiro ou último ano de forma concreta. Veja, nós temos o calendário chinês, o chinês, ele tem um calendário, o calendário judaico está no ano 5.000 e tanto. O calendário maia, que é belíssimo, belíssimo no sentido de conjunções ali que são feitas, matemáticas. O calendário juliano, porque quando Júlio César, Caio Júlio César, tornou-se imperador, modificou lá o calendário que não estava muito de acordo com as necessidades do Império Romano. O calendário islâmico também, olha quanto calendário, diferente e diverso, mas com a mesma intenção. Qual é a intenção do calendário? Uma criação do homem para mensurar o tempo, para que a gente saiba o dia de pagar o boleto. Então é para isso que tem o calendário, no resumo da ópera. Mas além do calendário islâmico, nós temos o calendário etíope. Quem poderia imaginar que o povo da Etiópia tem um calendário próprio há muitos e muitos séculos em ação? O calendário Juque, olha aí
que é lá da Coreia, que é muito antigo também. E o calendário asteca, que eu nem preciso falar da sua antiguidade, é muito antigo. Então, não será porque hoje é dia 31 e amanhã é dia 1º que a nossa vida vai melhorar ou vai piorar. Não há nenhum fundamento nisso. Mesmo porque no calendário astral do cosmo não existe Réveillon. O que existe, portanto, no calendário é uma convenção. É por isso que nós estamos aqui, sem emoção, sem falsas esperanças e também sem elucubrações negativas. Nós estamos aqui simplesmente na condição de espíritas, convictos de uma coisa: a minha vida vai melhorar. Sabe quando que a minha vida vai melhorar? Quando eu melhorar. A sua vida também pode melhorar, se você melhorar, se você começar a reforma íntima a partir de hoje. E aqueles que estiverem interessados em se reformar intimamente para alcançar uma vida melhor, independentemente de calendário maia, asteca, gregoriano, juliano, ou seja lá o que for, participem do trabalho de assistência espiritual desta casa. Dedique uma vez por semana, já que você está tão preocupado com o ano novo, dedique a partir do ano novo, uma quarta-feira por semana, venha até a nossa casa, receba a assistência espiritual, 1 hora, 1 hora e meia, você sai para os seus afazeres, para o seu lazer, para as suas ocupações, mas você sai fortalecido e amparado espiritualmente. Portanto, sem superstição, sem falsas premissas, sem nenhuma emoção diante do calendário. O que nós vamos comemorar, isso nós aprendemos no Espiritismo, quando nós despertamos no corpo de carne, quando nós estamos lá na caminha, lá de repente a gente acorda. Hoje eu não sabia se era segunda, se era terça, eu não sabia. Deu assim, acho que é o calor. Deu, você acha que é domingo? Eu disse, meu Deus, não pode ser domingo. E fiquei, mas a gente depois acaba se encaixando perispiritualmente no corpo, e aí você diz, não, hoje é quarta-feira. Senhor, graças te dou por mais um dia de vida no corpo físico, para que eu possa aprender, estudar, trabalhar, pagar as minhas dívidas espirituais e também os boletos que estão aí recheando a minha malinha. E que eu possa ajudar a todos segundo as minhas possibilidades, ser tolerante, ser pródigo na prática do bem, ser amoroso, fraterno. E finalmente, aí vem a parte mais difícil, perdoar 70 vezes 7. Portanto, sem feliz ano novo, viu? O meu desejo é de felicidade permanente, conquistada pelo esforço no bem. Aviso muito importante, encerrando aqui a minha presença nesse instante, aqui na tribuna, dia 18 de janeiro, domingo, é isso, 18 de janeiro, domingo, nós teremos aqui no Grupo Espírita Jean, o Domingo Espírita, psicografia, palestra, pintura mediúnica, teremos aí a acolhida, a palestra do Dr. Joel Beraldo, que virá falar sobre um tema muito importante, saúde e felicidade no corpo físico e no corpo espiritual. Todos estão convidados, dia 18 de janeiro, domingo, 10 horas da manhã. A casa abrirá as portas pontualmente às 9 horas, para acolher a todos com aquele lanche fraterno, café da manhã fraterno. E os trabalhos se iniciarão pontualmente às 10 horas da manhã. O senhor, a senhora está convidado e espalhe a notícia para que nós possamos acolher a todos aqueles interessados no Espiritismo, neste dia muito especial, dia de psicografia, de pintura mediúnica, de palestra, de vibrações e de orações. Eu convido, nesse instante, a nossa irmã Mary Cristina, que faz parte do Colégio de Médiuns da Casa, para abrir a nossa reunião em prece. Vamos convidando a todos que estão conosco a fechar os olhos suavemente, a mentalizar a figura do nosso meigo e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando, mais uma vez, e o faremos sempre, quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, eu, Jesus, aí estarei. Na certeza da presença espiritual do Mestre amado entre nós, vamos abrir a nossa reunião em prece.
suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo o pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Graças a Deus. Graças a Deus, assim estão abertos os trabalhos de assistência espiritual desta noite de 31 de dezembro de 2025, última quarta-feira do mês, e nós nos preparamos nesse instante para receber a palavra do Espírito Dr. André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, por intermédio deste livro abençoado, Sinal Verde, publicação da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. A leitura é de preparação, a cada semana e vai em sentido crescente. A leitura é feita pelo nosso companheiro Daniel Tessaroto, a quem convido nesse instante para ocupar a tribuna. Boa noite a todos. 40º capítulo, Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hierógrafos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, mais vale silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. E para dar continuidade,
Chamaremos novamente a tribuna espírita Afonso Moreira Júnior, fundador do Grupo Espírita Jean. Nosso agradecimento eterno ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Graças a ele, mais de 400 livros psicografados com qualidade excepcional. Livros vindo do mundo maior, que são estrelas que caem aqui em nosso coração, em nossa mente, para iluminar o nosso caminho. Nossas bênçãos se estendem também ao querido mentor amado, Espírito Dr. André Luiz. Eu convido nesse instante para o Evangelho da noite de hoje. Olha aí que importante. Quantas vezes a gente apontou a mão, foi você, não é? Foi você. A culpa não foi minha. O dedinho já sai da gente. O julgamento. Nós vamos falar nesta noite, sobre o Evangelho de Jesus, sempre em pauta, e está aberto aqui o Evangelho. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vamos envolver a nossa irmã Egli Henrique Silva, que faz parte do Colégio de Médiuns da nossa casa, que é palestrante, expositora espírita, professora, pedagoga, que seja envolvida em nossas melhores vibrações. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Há pouco nós ouvimos o Afonso falando, não é, sobre os inúmeros calendários que existem por aí e as suas importâncias. Para a organização da vida em sociedade, convencionou-se o calendário gregoriano, esse que nós usamos, de janeiro a dezembro, isso em todas as sociedades, devido à sua facilidade, enfim, suas características, para organizar a vida de todos nós. Acontece que existe por hábito, em momentos como esse, usar o mês de janeiro para fazer aquelas resoluções de ano novo. Existe um hábito nas sociedades. Então as pessoas vão prometendo que vão deixar esse ou aquele vício, que vão trocar esta ou aquela residência, vão para outro lugar, vão viajar, enfim, traçam os mais variados planos e resoluções de início de ano. O tempo vai passando e nem sempre aquilo que foi dito que seria feito é efetivado. Mas o fato é que as promessas são sempre renovadas. O que nós gostaríamos de salientar nesse momento em que a humanidade inteira está aí de novo à frente de um ano novo que surge, é que ano novo mesmo é quando cada um de nós, todo dia, decidimos modificar algo em nós. Uma situação difícil, desafiadora. E quando nós tomamos aquela resolução e efetivamos de verdade algo, tiramos um peso muito grande das costas. E ali a nossa vida se transforma. E não precisa ser em janeiro, dezembro, julho, agosto, outubro. No momento, é todo dia, naquele dia em que nós decidimos que algo precisa mudar na nossa vida. Ali surgiu o nosso ano novo. E que, então, seja de forma simbólica, como que estamos atravessando agora, um janeiro que se aproxima novamente, um número que vai virar no calendário de 2025 para 2026, ou seja, em algum momento dos meses que se seguirem, que nós possamos, todos os dias, colocar em prática esse convite que o Evangelho da noite de hoje vem fazer. Que na nossa lista de resolução para o ano novo esteja que vamos nos empenhar em sermos misericordiosos. No item
que é o item da noite de hoje, chamado não julgar. Que da mesma forma que nós dizemos assim, vou economizar para construir a minha casa, vou emagrecer, vou fazer um curso de pós-graduação, vou, tantas promessas, que nós possamos olhar para esse item aqui, fazer uma reflexão profunda conosco mesmo e dizermos assim, eu vou me empenhar todos os dias da minha vida, não só dos 12 meses que se aproximam aí, mas todos os dias da minha vida para não julgar. Olhar para as vezes em que eu olho para outra pessoa, observar como eu olho para outra pessoa e de que forma eu olho para essa pessoa. Quando eu sei o fato da vida dela e digo, nossa, está agindo dessa forma, nossa, está fazendo essas ações, e às vezes a gente põe um peso de julgamento sobre o outro. É aproveitar esse momento e pensar assim, será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não estaria fazendo a mesma coisa que ela, talvez até pior? Em que condições eu estou para julgá-la? Talvez em nenhuma condição. Porque para que nós possamos tecer considerações sobre o outro, nós precisamos estar muito acima desse outro, moralmente, espiritualmente, intelectualmente falando. E é preciso que tenhamos uma visão ampla da vida dessa pessoa para entendermos as escolhas que ela fez, às vezes até equivocadas. E aí, termos condições de tecer um juízo de valor sobre as ações dela e, quem sabe, até de orientá-la, quem sabe de corrigi-la. É isso que esse item traz para nós. É um dever nosso orientar aqueles que porventura estejam em erro, para que as pessoas modifiquem-se. Mas, quando eu saliento o defeito de alguém, simplesmente para menosprezá-lo, isso, o Evangelho aqui nos diz, é pura maldade. Eu estou dizendo um defeito que a pessoa tem, simplesmente pelo prazer mórbido de vê-la constrangida. E esse item, ele é fundamentado numa ação muito bonita e profunda de Jesus, que todos nós já ouvimos falar de alguma forma. Que é o momento em que diversos homens correm ao encontro de Jesus, dizendo que determinada mulher foi pega cometendo um erro. E que, de acordo com a lei que eles seguiam, que era a lei de Moisés, aquele erro específico cometido era para ser apedrejada. A mulher que estivesse cometendo aquele erro, a sentença para ela seria o apedrejamento. E eles questionavam Jesus de uma forma impiedosa. O que você acha sobre isso? Colocando Jesus numa situação muito, muito constrangedora. Querendo, inclusive, que ele dissesse o contrário, né? Que ele dissesse, não façam nada com ela. E aí teriam motivos para acusá-lo. E ele, muito serenamente, faz uma pergunta apenas. Aquele de vós que não tiver nenhum pecado, que atire então a primeira pedra. E ele se aquieta, ele fica quieto. E as pessoas que estavam ali acusando aquela mulher simplesmente vão se retirando. O texto diz que se retiram os mais velhos e, por último, os mais jovens, entendendo-se que os mais velhos viveram mais e possuem, então, mais pecados, mais erros. Então, eles foram os primeiros a se retirar. E o final do diálogo entre Jesus e a mulher é muito bonito, porque ele diz para ela, mulher, onde estavam os teus acusadores? Eles te condenaram? E ela diz, não, Senhor, nenhum deles me condenou. E Jesus, então, diz, eu também não te condeno. Vá. E é muito forte e significativo isso para nós, nesse momento que nós estamos atravessando, porque quantas vezes nós olhamos para as pessoas atirando pedras, se não de verdade, mas com palavras, com pensamentos, com julgamentos mesmo sobre as escolhas do outro.
e só o outro para saber de fato por que é que escolheu este ou aquele caminho. O que o fez se portar dessa ou daquela forma. E esse texto aqui do Evangelho, no 10º capítulo, ele vem dizer isso para nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por 2 motivos. Então, se eu estou censurando as atitudes de alguém, podem ter 2 motivos. Primeiro, reprimir o mal. Então, é um dever nosso reprimir o mal. Ou o segundo motivo, desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. E aí, este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. Então veja, se o objetivo de nós censurarmos essa ou aquela atitude de alguém, a conduta de alguém, é para reprimir o mal, então não estamos cometendo erro. E para fazer isso nós temos que ter critérios também, não vamos ridicularizar o outro. Você imagina quem tem filhos para educar e percebe a má conduta que porventura os filhos estejam realizando, é por dever. O pai e a mãe têm o dever de reprimir o mal dos atos que esses filhos estejam praticando. Então, o objetivo ali não é diminuí-los, não é expô-los, não é ridicularizá-los. Pelo contrário, é a correção, para que evitem maiores problemas à frente. É a mesma coisa um chefe, alguém que tem uma alta patente, que observa o funcionário cometendo determinado deslize e vai corrigi-lo, vai ensiná-lo. Essa correção é aquela do ensinamento. Não é para diminuir o outro. É para que o outro entenda, aprenda como é que tem que ser feito. Para que ele mesmo não se prejudique, não seja colocado em situação de risco muitas vezes. Agora, nós temos que observar na nossa própria conduta se nós estamos nesse primeiro movimento ou nesse último que o Evangelho salienta. Né? Que o objetivo nosso não é a correção do mal, mas desacreditar a pessoa. Aí nós estamos ampliando o mal, não estamos realmente sendo caridosos, sendo misericordiosos. Quem de nós nunca precisou de ser perdoado por uma atitude, por uma ação? Quem de nós? Esse capítulo ele anda de mãos dadas com o perdão, que é olhar para a conduta do outro e não colocar um peso maior do que a própria conduta já tem. Então, esse é o convite de resolução de ano novo, seja o ano novo civil, que vai se iniciar aí em janeiro, nas convenções do mundo, seja aquele ano novo que continua a cada dia na nossa vida, no momento em que nós resolvemos modificar as nossas próprias atitudes, os nossos pensamentos, que nós possamos olhar para essa atitude que tenhamos, a de condenar o outro, a de julgar o outro, a de apontar o dedo rapidamente para o outro, e que nós olhemos para nós. É fácil? Não é porque nós somos falíveis, nós estamos habituados, às vezes é confortável para nós, é uma defesa, nós primeiro acusarmos o outro, do que nós olharmos e dizermos assim, mas será que eu não sou assim? Será que eu também não faria a mesma coisa como essa pessoa está fazendo, às vezes até de forma pior? Que moral eu tenho para acusar alguém? Será que eu já superei esse defeito que eu localizo no outro e que eu acho abominável? E aí eu posso falar realmente com propriedade, porque eu não tenho em mim, então eu posso indicar o caminho para o outro. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes o que acontece é justamente o contrário. Eu tenho o mesmo defeito que identifico no outro, mas faço de tudo para que o meu fique escondido. E para que o meu fique escondido, então eu ventilo aí o erro do outro, o defeito do outro. Chamo a atenção para o erro do outro, porque aí as pessoas desavisadas como eu vão olhar para este outro e não vão me ver. Essa é a nossa ilusão, né? Essa é a nossa ilusão. Nós estamos num mundo e numa época em que nenhum de nós se esconde mais. Tudo nosso é revelado.
cedo ou tarde, como nós somos de fato, o que pensamos, o que falamos, o que acreditamos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, as nossas melhores características estão vindo à tona e as nossas piores características também estão vindo à tona. Nós todos estamos sendo revelados o tempo inteiro nas nossas relações interpessoais, nas mídias sociais, nada mais está oculto. E é um preceito espiritual, né? Nada ficará oculto, tudo será revelado. E então que nós nos preparemos para o ano que se aproxima, da melhor forma, fazendo as nossas profundas reflexões. Se vamos estipular metas e objetivos, que também possamos olhar para o Evangelho, abraçarmos um item do Evangelho e dizermos assim: puxa vida, eu tenho alguma dificuldade com esse item aqui, então eu vou me empenhar daqui para frente a modificar algumas dessas características para a minha própria felicidade. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolvendo em muita paz e em muita luz. Graças a Deus. A seguir, nós vamos para a parte prática. A parte teórica foi apresentada com muita clareza. Nós vamos para a parte prática do Evangelho da noite de hoje. Nós vamos convidar a todos que se encontram na casa a fechar os olhos suavemente, a mentalizar a figura do nosso meigo e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos doar. Não se trata de doação material, mas de doação do coração, por intermédio do pensamento, que é a onda eletromagnética que percorre o espaço na direção do seu objetivo. Nós vamos doar bons sentimentos. Vamos doar pensamento positivo, otimista, na direção de todos aqueles que forem aqui citados. Convido mais uma vez a ocupar a tribuna a nossa irmã Mary Cristina para nos conduzir nestas vibrações inspiradas no amor de Jesus. Tranquilos, serenos, confiantes em Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibrações pelos nossos governantes. Vibremos pelos doentes, doentes do corpo e da alma. Vibrações pelos presidiários e pelos espíritos que ainda se consideram prisioneiros da extinta casa de detenção do Carandiru, hoje Parque da Juventude. Vibremos pelas crianças e idosos abandonados, pelos jovens transviados. Vibrações pelos moradores em situação de rua. Vibremos por aqueles que se encontram diante de provas dolorosas. Vibrações pelos religiosos, pelo diálogo interreligioso. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de estudo. Vibrações nesse instante
por nossos familiares, por nossos entes queridos. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibrações pelos alunos, assistidos, frequentadores, voluntários, médiuns, dirigentes e amigos do Grupo Espírita Jean. Vibremos por aqueles cujos nomes estão em nossa urna de vibrações. Vibremos pelos desencarnados durante a pandemia. Vibrações por aqueles que levam adiante a divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. Agradecemos aos espíritos benfeitores por acrescentarem à nossa água os fluidos que mais necessitamos para a manutenção ou para o restabelecimento da nossa saúde. Ainda em vibrações, convidamos a todos que estão conosco a vibrar pela saúde física e espiritual, pela sanidade mental, espiritual de Maria Imaculada Cesário e por Maria Aparecida Cesário. Vibrações por Maria Imaculada Cesário e por Maria Aparecida Cesário. Vibrações pela saúde física e espiritual. E queremos vibrar também nesse instante pela jovenzinha Sofia Emanuele Oliveira Figueiredo, do Jardim Três Estrelas, Zona Sul da cidade de São Paulo. Familiares pedem vibrações por Sofia, pela sua recuperação. Está às vésperas de cirurgia. Rogamos aos mentores amados, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de mensageiros benfeitores da luz, que possam acompanhar a cirurgia e auxiliar a nossa irmã Sofia Emanuele. É nessa paz, é nessa luz que nós agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Para aqueles que permanecem na casa, nós vamos chamar a todos para assistência espiritual no primeiro andar, onde nós vamos receber a fluidoterapia de acordo com as nossas necessidades específicas.
Eu quero aqui aproveitar esse instante último desse nosso evangelho, último evangelho de 2025, agradecer a colaboração dos trabalhos técnicos do nosso companheiro Daniel Tessaroto. Gravando, Daniel? Gravando, isso é muito bom. Vamos gravando aqui no coração a nossa gratidão por todos os companheiros desta casa, aqueles companheiros da primeira hora, porque tem os da última hora que nem chega, porque tem aqueles que chega atrasado. Eu costumo dizer, antes tarde do que nunca, mas tem aqueles que passam da última hora. Mas que todos sejam abençoados, que possamos trabalhar para o bem nesta mudança do calendário, que, como nós vimos, é apenas e tão somente uma convenção dos homens, porque o trabalho continua. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Até lá.